Helena permanece de joelhos no centro do hipódromo de Constantinopla. E embora a multidão ruja ao redor dela como um mar de vozes sem rosto, o que realmente a paralisa não é o som, mas o silêncio que se forma dentro de sua própria mente. Lá, naquele vazio interior, onde antes viviam o orgulho de sua linhagem e a segurança de uma vida confortável, agora só existe um único pensamento: algo vem atrás de mim. O sol do verão bizantino cai a pino sobre a tareia fina, um calor que parece disposto a apagar qualquer rastro humano. Seus joelhos ardem, seus pulsos pulsam sob o ferro dos grilhões, e o cheiro de suor, medo e areia quente se mistura numa atmosfera que sufoca tanto quanto a própria angústia. Helena tem 23 anos, pertence a uma família nobre aliada à facção azul, e, no entanto, nenhuma riqueza herdada, nenhum brasão familiar bordado em seda poderia protegê-la aqui, num espaço onde o poder decidiu que o sofrimento é um espetáculo e o silêncio é uma sentença. A multidão, 50.000 almas comprimidas em arquibancadas de pedra, não vê uma mulher. Vê um aviso, um símbolo moldado por mãos que governam de sombras iluminadas por mosaicos dourados. Helena ainda não sabe, mas sua presença na arena não é fruto do acaso nem do castigo por um único erro. É o resultado de uma maquinaria política que há séculos refina a ciência de quebrar um indivíduo sem tocar seu corpo com uma única arma visível. O hipódromo, conhecido por sua grandeza arquitetônica e suas corridas de bigas, funciona também como um teatro de silêncios forçados, um lugar onde as facções competem não só por vitórias esportivas, mas por domínio social, por territórios invisíveis onde o medo se transforma em lei. Helena escuta algo. Não é um rugido, nem um golpe. É um ritmo, pesado, constante. Cada passo que ressoa atrás dela faz a areia vibrar. É o touro, ela pensa. Mas pensa sem pensar. Mais uma sensação primitiva do que uma ideia lógica. O animal ainda não a tocou, ainda não a olhou, mas sua mera presença, esse hálito quente que roça suas costas como um aviso, basta para acender um pânico que a supera. A imaginação, nestes lugares, é mais cruel que qualquer carrasco. O medo do que poderia acontecer tem um gume mais afiado que qualquer instrumento físico, e o Império sabe disso. O cultiva, o utiliza como ferramenta de controle social. E aqui surge o grande engano da história. Quando nos falam de Bizâncio, nos mostram cúpulas que brilham como sóis artificiais, leis romanas preservadas com zelo, relíquias sagradas, imperadores envoltos em púrpura. Mas raramente nos ensinam este outro Bizâncio, aquele que transforma um estádio inteiro numa fábrica de humilhação pública, aquele que converte cidadãos, nobres ou plebeus, em peças intercambiáveis dentro de uma coreografia de terror desenhada com precisão quase cirúrgica. Helena treme. Não porque o touro vá destruí-la, mas porque sabe, instintivamente, visceralmente, que seu nome deixará de significar filha de uma família nobre, para se tornar uma história sussurrada em banquetes, coletada por cronistas mal-intencionados, usada como arma contra outras mulheres que se atrevam a desafiar a facção errada. O que está prestes a acontecer não é um castigo, é uma lição. Não para ela, mas para os milhares de olhos que observam, para as famílias que ocupam camarotes de pedra e entendem que aqui, no coração do Império Cristão, que se proclama herdeiro de Roma, a crueldade não é um acidente, é uma ferramenta, uma linguagem, uma mensagem política. Que ironia! Um império que se orgulha de sua espiritualidade transformou a humilhação em um ritual público. Um império que prega a misericórdia domina pelo medo. E enquanto o touro se aproxima, enquanto o calor se torna insuportável e a respiração de Helena se corta em pequenos arfares, só uma verdade permanece. Este não é o começo de um castigo, mas a abertura de uma obra cuidadosamente escrita para que milhares de pessoas entendam quem realmente manda. Aqui,
Neste instante, suspenso entre o rugido do público e o hálito do animal, começa a verdadeira história. E o que você descobrirá mais adiante sobre Helena? E esse touro mudará completamente o que você achava que sabia sobre a civilização bizantina. O hipódromo de Constantinopla nunca foi apenas um estádio. Aos olhos dos visitantes estrangeiros, podia parecer um colosso de pedra destinado ao entretenimento, um monumento à grandeza imperial. Mas para quem vivia sob as leis invisíveis do império, aquele recinto era algo mais profundo e mais sombrio. Uma máquina social cuidadosamente desenhada para moldar comportamentos, dividir a população e demonstrar, sem necessidade de palavras, quem tinha o poder real. Seus muros se erguiam como um lembrete permanente de que o Império Bizantino não só governava com decretos e exércitos, mas também com rituais de humilhação pública, castigos simbólicos e um sistema de facções que penetrava até o último canto da vida cotidiana. Para entender o que aconteceu com Helena, primeiro é preciso compreender este aparato invisível, as facções azul e verde. À primeira vista, eram equipes de corridas de bigas, parecidas com clubes esportivos modernos, com cores, cânticos e rivalidades. Mas sob essa aparência inofensiva, se escondia um sistema de pertencimento quase tribal, onde nascer sob uma cor equivalia a herdar uma identidade que te acompanharia até o túmulo. Ser azul não era apoiar uma equipe, era um compromisso social, político e religioso. Ser verde não era uma preferência, era uma lealdade que definia amizades, casamentos, alianças e inimizades. Com o passar dos séculos, estas facções evoluíram até se converterem em autênticos microestados dentro da capital. Tinham seus próprios bairros, seus próprios líderes, seus próprios códigos de honra e até suas próprias prisões clandestinas. Seus seguidores patrulhavam as ruas como milícias improvisadas, impunham ordem à sua maneira, cobravam proteção em tabernas e comércios e agiam como a mão invisível que regulava os conflitos urbanos. O império os necessitava tanto quanto os temia. Cada facção era um exército emocional, capaz de incendiar a cidade em uma noite, ou de manter um frágil equilíbrio que evitava que Constantinopla desmoronasse. E o hipódromo era o coração de tudo isso. Ali, diante de dezenas de milhares de espectadores, via-se com clareza quem dominava a cidade naquele dia. Se os azuis enchiam mais assentos, se os verdes gritavam mais forte, se uma vitória despertava rancores antigos ou gestos de desafio. Tudo era um termômetro político, um espetáculo onde a paixão se misturava com a violência latente. Os imperadores sabiam disso, os generais sabiam disso, e por isso as arquibancadas se convertiam em um tabuleiro de poder que podia se inclinar com um único gesto imperial ou um incidente aparentemente trivial. O fascinante é que este mecanismo social não se limitava à política. Também moldava a psicologia coletiva. Em um mundo onde o entretenimento era escasso e a vida cotidiana estava cheia de incertezas, assistir ao hipódromo concedia uma sensação de pertencimento, um escape emocional, um espaço onde gritar sem consequências, onde o indivíduo se diluía na massa e a massa se convertia em uma arma. Nesse transe coletivo, a linha entre espectador e cúmplice se tornava cada vez mais tênue. Hoje poderíamos compará-lo com os estádios modernos, com as redes sociais convertidas em arenas digitais, com os fóruns onde dois lados se insultam, se celebram, se atacam, se vigiam. O mecanismo é o mesmo. A identidade é criada a partir do que você odeia e de quem te acompanha ao odiar. No Bizâncio do século VI, a cor de uma túnica podia significar a vida ou a morte. Em nosso tempo, basta um comentário viral, uma filiação pública, uma opinião mal interpretada para que milhares te julguem sem conhecer seu rosto. Neste ambiente carregado de rivalidade permanente, de tensões políticas disfarçadas de fanatismo esportivo, qualquer gesto podia ser interpretado como traição.
um sorriso ao rival errado, um assento mal escolhido, um rumor lançado à velocidade do caos urbano. E quando alguém caía em desgraça, seja por um rumor ou por uma decisão imperial, o hipódromo se transformava em testemunha e carrasco, em juiz e palco. Helena, embora nobre, não estava acima desta estrutura. Ser azul a definia, mas também a acorrentava. Sua família se beneficiou do sistema enquanto lhe convinha. Mas no dia em que o poder decidiu enviar uma mensagem, sua cor não a salvou. Porque em Bizâncio, as facções podiam te elevar, mas também podiam te entregar ao império quando precisavam mostrar obediência. E foi precisamente esta maquinaria, mistura de tradição esportiva, violência ritual, política estratégica e psicologia coletiva, que preparou o terreno para a maior explosão de fúria urbana que a história bizantina conheceria: os distúrbios de Nica. Ali, o hipódromo mostraria sua verdadeira face, e o que aconteceria dentro de seus muros naqueles dias marcaria para sempre o destino do império e o de Helena. Os distúrbios de Nica não começaram como um massacre, embora isso tenha sido o que acabaram sendo. Começaram como algo que as autoridades bizantinas acreditaram poder controlar. Um protesto a mais, uma explosão típica entre azuis e verdes. Mas dessa vez, a faísca caiu sobre um terreno muito seco. Constantinopla estava há meses acumulando tensões. Os impostos de Justiniano estrangulavam comerciantes, artesãos e famílias abastadas. As disputas religiosas polarizavam o clero e a população. As facções, longe de serem simples rivais esportivos, manejavam ressentimentos que se arrastavam por gerações. A cidade estava madura para arder. Em 13 de janeiro do ano 532, quando as corridas eram organizadas no hipódromo, as duas facções inimigas fizeram algo que não acontecia há décadas. Uniram suas vozes. Não para celebrar uma vitória, nem para incitar uma briga. Uniram sua raiva contra um único inimigo, o imperador Justiniano. Nica. Vitória. Mas não uma vitória esportiva, e sim uma vitória política. Nesse instante, diante de 50.000 espectadores, o império perdeu o controle de seu próprio teatro. Os gritos começaram como murmúrios, depois cresceram como uma onda repentina. Justiniano, sentado no camarote imperial, viu tudo. Viu os gestos, escutou a cadência, entendeu a ameaça oculta por trás daquele canto unificado. Para um imperador acostumado a medir o poder pela expressão das massas, aquilo era um terremoto. Pela primeira vez, ambas as cores estavam alinhadas. Não com ele, mas contra ele. Os emissários enviados para acalmar a situação foram recebidos como intrusos. A multidão gritou mais forte. O protesto se tornou desafio. O desafio em advertência. E a advertência em pânico. Agora a tensão não estava só nas arquibancadas. Ela se espalhou pela cidade como um veneno. As ruas se encheram de distúrbios, incêndios, saques, execuções improvisadas. Os edifícios ardiam de noite como tochas que anunciavam a fragilidade do poder imperial. Justiniano, temendo perder a coroa e talvez a vida, debateu-se entre escapar da cidade ou enfrentar a crise com mão de ferro. Foi sua esposa, a imperatriz Teodora, quem o deteve. Segundo as crônicas, ela pronunciou uma frase imortal: "A púrpura imperial é um excelente sudário." Para ela, viver fugindo era pior do que morrer reinando. É neste contexto que Justiniano tomou a decisão que definiria não só seu reinado, mas a memória coletiva de Bizâncio. Ordenou selar todas as saídas do hipódromo. Todas, sem exceção. O que antes havia sido um recinto de entretenimento se transformou em uma ratoeira. Milhares de pessoas, sem armas, sem preparação, sem ideia do que estava por vir, ficaram presas em seu interior. Quando começaram a notar que as portas não se abriam, que os guardas reforçavam as entradas em vez de permitir a saída, o canto se converteu em silêncio. E o silêncio em medo. E o medo em histeria.
O general Belisário, um homem cuja destreza militar seria lembrada por séculos, entrou pela passagem imperial acompanhado de 3.000 soldados. Não levavam arcos nem lanças de longo alcance, só espadas, escudos e disciplina. Não vinham negociar. Vinham restaurar a ordem do modo mais brutal que o Império considerava necessário. Mas aqui é importante evitar imaginar a cena como uma carnificina gráfica. O relevante não é o derramamento explícito, mas a dinâmica psicológica. Milhares de cidadãos que haviam entrado no hipódromo como espectadores se viram de repente convertidos em prisioneiros. E o Império, decidido a enviar uma mensagem, procedeu a demonstrar que podia destruir seu próprio povo sem que a mão lhe tremesse. Durante horas, os soldados avançaram pelas arquibancadas, fila por fila, em um silêncio que só podia ser descrito como uma mistura de horror e resignação. Ninguém podia escapar. Ninguém podia negociar. Ninguém podia se esconder. Quando finalmente caiu a noite, Constantinopla inteira sabia que algo irreversível havia ocorrido. Os números de mortos variavam entre 25.000 e 35.000, mas o número exato importava menos do que a lição. Justiniano havia recuperado o controle de sua cidade, a um custo impossível de esquecer. Em meio a essa tragédia, sem que ela o soubesse ainda, o destino de Helena ficou selado. Não por algo que ela tivesse feito, mas pelo sistema a que pertencia, pela cor que havia herdado ao nascer, pelas rivalidades que incendiavam Bizâncio como mechas intermináveis. E o que viria depois não seria menos cruel, embora já não implicasse o derramamento de sangue, mas algo mais sutil, mais calculado, mais duradouro: a humilhação como arma política. A partir deste ponto, o hipódromo deixaria de ser apenas um espaço de poder e se converteria em um laboratório de castigos, onde o Império aperfeiçoaria a ciência de quebrar o espírito humano sem necessidade de tocá-lo com uma espada. Após a brutalidade silenciosa que havia coberto o hipódromo durante os distúrbios de Nica, a arena ficou impregnada de algo mais do que medo. O Império havia demonstrado sua força, sim, mas também havia revelado sua inquietação. Se 50.000 pessoas podiam se unir contra o trono, mesmo por um instante, então o controle devia ser reforçado. E em Bizâncio, reforçar o controle raramente significava aumentar a justiça. Quase sempre significava aprimorar a humilhação. Por isso, quando a poeira dos distúrbios baixou e as piras funerárias arderam durante dias, os altos funcionários decidiram que não era suficiente castigar a multidão. Era preciso enviar uma mensagem mais profunda, uma que se infiltrasse nos lares nobres, nos cantos dos palácios, nas conversas sussurradas atrás das portas fechadas. Essa mensagem tomou forma na seleção de 73 mulheres. Não eram criminosas, não eram conspiradoras, não portavam armas, nem haviam instigado violência. Eram esposas, filhas, irmãs de homens influentes vinculados às facções que haviam ousado desafiar o imperador. Em Bizâncio, a identidade familiar era uma arma de 2 gumes. Te dava prestígio, mas também te convertia em alvo quando o poder necessitava demonstrar dominação simbólica. Para o Império, castigar essas mulheres equivalia a castigar suas famílias completas, sem necessidade de enfrentar abertamente os homens que ainda conservavam influência. Era um golpe calculado, cirúrgico, profundamente psicológico. As crônicas descrevem que foram retidas nas câmaras sob o hipódromo durante 3 dias. Lá, na umidade das passagens subterrâneas, rodeadas de ecos, sem luz nem comida, seus corpos não foram o principal alvo do castigo. Foi sua dignidade. Cortaram-lhes o cabelo não como uma forma de dor física, mas como amputação simbólica. Numa sociedade onde a aparência era parte essencial do status, perder o cabelo significava perder a honra pública. As roupas finas que normalmente usavam, sedas importadas, bordados, perfumes, foram substituídas por trapos ásperos,
vestes desenhadas para fazê-las sentir pequenas. A intenção era clara: despojá-las de qualquer rastro de seu rank, esvaziá-las de toda a identidade. 3 dias sem água, sem comida, sem dormir. Não para debilitá-las fisicamente, mas para quebrar seus gestos, sua postura, sua capacidade de sustentar o olhar. Quando as portas da Câmara finalmente se abriram, não foram levadas diante de um juiz, nem diante de um funcionário. Foram levadas à luz impiedosa da arena. Nesse dia, o hipódromo não estava cheio. Não era preciso uma multidão. 10.000 pessoas bastavam para que a mensagem se propagasse por toda a capital. Esses 10.000 haviam sido cuidadosamente selecionados: cidadãos leais, figuras locais, pessoas cujas bocas repetiriam a cena uma e outra vez até convertê-la em lição política. A multidão esperou. As portas se abriram. As mulheres entraram. O contraste foi devastador. 4 dias antes, muitas delas haviam chegado ao hipódromo vestindo seda e ouro, exibindo joias familiares herdadas por gerações. Agora, avançavam descalças, cambaleantes, envoltas em trapos. Suas cabeças mostravam mechas desiguais, marcas de cortes apressados. Algumas tinham o rosto machucado. Outras simplesmente olhavam para o chão, como se recusar a ver fosse sua única defesa possível. A procissão começou. Uma volta completa ao redor do circuito, 400 metros que pareciam intermináveis. Não se tratava de infligir dor física, mas de expô-las. Que cada olhar fosse uma arma, que cada insulto fosse um lembrete de sua queda. O público, animado pelos guardas, lançou impropérios, restos de comida podre, pequenas pedras. Não era violência letal, era violência social. Uma coreografia do desprezo. No meio do percurso, algumas mulheres caíram. Não por feridas graves, mas por esgotamento, vertigem, derrota emocional. Foram levantadas à força, não para protegê-las, mas para obrigá-las a terminar a marcha. Cada passo era um lembrete de que seu nome já não pertencia à sua família, mas ao império. Ao finalizar, as fizeram ajoelhar no centro do hipódromo. Um arauto leu em voz alta as falsas acusações: traição, apoio a rebeldes, conduta imprópria de mulheres nobres. Crimes que não haviam cometido, mas que se tornariam parte de sua história para sempre. Sentenças de exílio, confisco de bens, desonra perpétua. O público aplaudiu, alguns por convicção, outros por medo de serem vistos em silêncio. E então aconteceu o mais importante: a dispersão. Os presentes deixaram o hipódromo sabendo que haviam presenciado algo mais do que um castigo. Haviam visto como o império podia destruir uma família inteira sem derramar uma gota de sangue, sem executar um único homem, sem sequer levantar uma espada. Haviam visto que a humilhação pública podia ser tão devastadora quanto qualquer arma. Helena ainda não o sabia, mas seu destino também seria moldado por esta lógica perversa: destruir sem matar, quebrar sem tocar, converter a vítima em advertência vivente. E o que viria depois aprenderia na mesma rede de terror psicológico que essas 73 mulheres acabavam de encarnar. Enquanto as 73 mulheres eram empurradas para o exílio e seus nomes ficavam marcados para sempre na memória coletiva como exemplos do que acontecia quando uma família ousava desafiar o império, outra sombra mais antiga, mais simbólica e mais devastadora pairava sobre Bizâncio: a prática de apagar a luz dos rivais políticos. Não executá-los, não torturá-los abertamente, não convertê-los em mártires que pudessem despertar simpatia, mas transformar sua existência em uma cicatriz pública, uma advertência vivente de que, em Bizâncio, o castigo não terminava com a morte, mas começava com ela. O caso mais emblemático, e também um dos mais perturbadores do ponto de vista psicológico, foi o do imperador Romanos IV Diógenes. Para entender por que seu destino marcou um antes e um depois, é preciso observar o contexto.
Bizâncio acabava de sofrer um golpe devastador na Batalha de Manzikert em 1071. Romanos foi capturado pelos turcos e depois libertado mediante resgate. Em qualquer outro império, seu retorno teria sido celebrado como um ato de sobrevivência digna. Mas em Bizâncio, retornar derrotado era retornar vulnerável. E a vulnerabilidade era um luxo que nenhum imperador podia se permitir. Quando Romanos voltou a Constantinopla, seus inimigos internos já haviam decidido seu destino. Não permitiriam que um imperador vencido, mas ainda legítimo, pudesse recuperar apoio. Não permitiriam que a derrota se convertesse em desculpa para um contra-ataque. Não permitiriam, sobretudo, que sua figura continuasse tendo peso simbólico, assim que o levaram ao hipódromo. Não para um julgamento, não para uma execução, mas para algo muito mais devastador: convertê-lo em uma figura vazia, um corpo que respirava, mas cujo poder havia se extinguido para sempre. A cena, segundo as crônicas, foi silenciosa. Os presentes sabiam o que ia acontecer, mas ninguém falava. Tudo estava impregnado de uma aura de inevitabilidade. No centro da arena, Romanos foi obrigado a ajoelhar-se. Seus crimes foram lidos em voz alta: incompetência, colocar o império em risco, trair seu mandato. Palavras que ressoavam mais como acusações teatrais do que como fatos reais. O objetivo não era fazer justiça, era enviar uma mensagem que até os muros do hipódromo lembrariam. Nesse instante, apareceu o executor. Mas aqui jaz uma das ironias mais inquietantes do império. Não era um especialista, não era alguém treinado em procedimentos, era um soldado comum. Um homem escolhido não por sua habilidade, mas por sua falta dela. Porque o que Bizâncio buscava não era precisão, mas impacto emocional. O instrumento que levava nas mãos, um objeto metálico em brasa, não era uma arma cirúrgica, mas um símbolo. E sua missão não era matar Romanos, mas apagá-lo do mapa político da forma mais humilhante possível. A descrição exata do que ocorreu varia entre os cronistas, mas todas coincidem no essencial. O imperador perdeu algo maior do que a visão. Perdeu a possibilidade de ser considerado um líder. Porque em Bizâncio, um governante que não podia ver não podia governar, não podia comandar exércitos, não podia sustentar uma audiência, não podia reivindicar um trono. Era uma sentença pior que a morte. Porque não levava a um final rápido, mas a uma vida de sombras em um monastério, onde os dias se repetiam como eco de um passado que já não existia. Durante os anos seguintes, Romanos viveu recluso, consumido por infecções e fraqueza, mas continuava vivo. E enquanto estivesse vivo, cada pessoa que o via lembrava a mensagem do império. Isto é o que acontece quando um homem ousa cair em desgraça. Ele era a prova viva de que Bizâncio não só castigava os fracassos, mas os exibia. De que não era necessário derramar sangue para destruir alguém. De que, às vezes, a humilhação pública era mais eficaz que qualquer arma. Mas o mais revelador é que este castigo não estava reservado unicamente para imperadores. Era parte de um sistema mais amplo. Bizâncio havia desenvolvido toda uma gama de medidas destinadas a eliminar rivais, deixando seus corpos intactos, mas suas vidas em pedaços. Castigos que buscavam moldar o comportamento através do medo. Castigos calculados para durar anos, para deixar marcas psicológicas e sociais, para converter as vítimas em advertências vivas. E assim, enquanto Romanos IV se desvanecia lentamente nas sombras de sua aposentadoria forçada, o império seguia aperfeiçoando sua maquinaria de controle. Uma maquinaria que não necessitava matar para destruir. Uma maquinaria que, cedo ou tarde, prenderia também Helena em suas engrenagens. Porque o que Bizâncio temia não era a rebelião aberta, era o exemplo, era a dignidade. Era a possibilidade de que outros olhassem para uma pessoa e pensassem: se ela pôde resistir, eu também. Por isso, quando chegou a vez de Helena, não a eliminaram, a quebraram.
como fizeram com romanos, com nobres, com rivais políticos, com qualquer um que ameaçasse a ordem pública. Não para apagar sua existência, mas para assegurar que sua existência se convertesse em uma advertência. Em Bizâncio, o corpo vivia, mas a identidade, essa sim, podia morrer. No tecido complexo do Império Bizantino, onde o poder era exercido tanto com sutileza quanto com brutalidade calculada, existia um repertório de castigos criados não para eliminar o inimigo, mas para transformá-lo em um espetáculo. Depois do caso de Romanos IV, o Império aperfeiçoou ainda mais sua arte obscura, a destruição simbólica. E um dos métodos mais perturbadores, porque combinava humilhação, teatro e violência emocional. Envolvia um objeto aparentemente inocente, o carro de corridas. No hipódromo, os carros eram símbolos de glória, velocidade e competição. Eram máquinas ligadas à honra das facções, ao orgulho coletivo, à memória de campeões que haviam sido celebrados como heróis urbanos. Mas o Império soube convertê-los em algo distinto, em instrumentos de degradação. O castigo consistia em atar um prisioneiro, geralmente um traidor, um conspirador ou um líder rebelde falho, à parte traseira do carro, não com a intenção de matá-lo de imediato, mas de converter seu corpo em uma extensão do veículo. Era uma redefinição perversa do propósito do carro. De transportar glória, passou a transportar vergonha. Sem entrar em detalhes explícitos, as crônicas revelam que o percurso era lento, deliberado, desenhado para alongar a agonia psicológica. Não se tratava de espetáculo sangrento, mas de transformar a pessoa em um objeto arrastado sob o olhar público. O público observava, gritava, julgava. Para eles, o castigo não estava no dano físico, mas na visão de um inimigo reduzido a algo sem dignidade. Um ser que uma vez desafiou o poder, agora reduzido a um fragmento da arena. E esta teatralização do castigo não se limitava a homens. Bizâncio desenvolveu outro ritual ainda mais elaborado e simbólico, dirigido especialmente contra mulheres consideradas uma ameaça: o chamado desfile da vergonha. Já o havíamos visto nas 73 mulheres castigadas após Nica, mas existiam versões mais antigas e mais refinadas deste ritual. Se uma mulher era acusada de adultério, feitiçaria, traição familiar ou até de ter expressado opiniões contrárias à facção dominante, o Império podia submetê-la a um percurso ritual diante de milhares de pessoas. Não era um castigo letal, era um castigo identitário. Privadas de suas joias, despojadas de suas vestes elegantes, com o cabelo cortado ou arrancado, não como agressão física, mas como amputação social, eram obrigadas a dar uma volta completa ao circuito, 400 metros de exposição absoluta. E o público, acostumado à linguagem simbólica do Império, não via nelas simplesmente mulheres humilhadas. Via advertências vivas. Em Bizâncio, a perda de honra equivalia à morte social. E uma mulher sem honra arrastava consigo a desonra de sua família, de seu bairro, de sua facção. Mas se há um ritual que demonstra melhor do que nenhum outro a sofisticação do terror bizantino, é a coroação falsa. Era uma cerimônia construída para destruir psicologicamente o rebelde antes de eliminá-lo fisicamente. O mecanismo era simples e retorcido. Ao líder de uma revolta falha, vestiam-se com túnicas púrpuras, símbolo máximo do ranking imperial, e colocavam-lhe uma coroa, não de ouro, mas de metal barato, às vezes de espinhos, às vezes de fragmentos deformes que emulavam a zombaria bíblica. Depois, era conduzido ao hipódromo com semblante solene, como se realmente fosse um imperador prestes a ser entronizado. O público sabia que era uma farsa. Os guardas sabiam que era uma farsa. O próprio condenado sabia que era uma farsa. Mas esse era o propósito: converter os últimos minutos do condenado em um teatro onde a grandeza se tornava zombaria, onde a dignidade era triturada sob o riso do público. Depois vinha a queda, os golpes simbólicos, as reverências falsas,
as palavras que ridicularizavam seu reinado. O momento em que a coroa caía ao chão era crucial. Simbolizava a ruptura definitiva entre o condenado e qualquer pretensão de poder. O fascinante deste ritual não é só sua crueldade psicológica, mas sua precisão sociológica. O império entendia que a força não era suficiente para manter a ordem. Necessitava de narrativa. Necessitava de cenas memoráveis. Necessitava de rituais que se convertessem em advertências. E o hipódromo era o cenário perfeito. O teatro em que Bizâncio moldava sua população através do medo e da humilhação pública. Ao observar estes rituais, é impossível não traçar paralelos com nosso próprio tempo. Hoje, a humilhação pública pode não ocorrer em um estádio, mas ocorre em telas, em redes sociais, em câmeras ocultas, em vazamentos virais. Não é preciso um carro nem uma coroa falsa para destruir a reputação de alguém. Basta um clique. O Império Bizantino usava pedra e areia, nós usamos pixels e algoritmos. Mas o mecanismo emocional é o mesmo. Helena, presa nesta maquinaria de simbolismo e castigo, logo se tornaria protagonista involuntária de um dos rituais mais perversos de Bizâncio. Não seria arrastada por um carro, não seria coroada falsamente. Seus carrascos tinham um plano distinto: quebrá-la sem tocá-la. Converter seu medo em espetáculo, transformar seu terror em mensagem. E ali, onde a da arena do hipódromo absorvia séculos de gritos e silêncios, sua história entraria em sincronia com as daqueles que foram destruídos não pela espada, mas pelo olhar do público. Desde os primeiros séculos do Império, os bizantinos compreenderam algo que poucas civilizações haviam articulado com tanta clareza. Para controlar uma população, não basta com a força militar. É preciso moldar a mente coletiva, dirigir as emoções, definir quem é nós e quem é eles. E nenhum lugar servia melhor a esse propósito do que o hipódromo. Ali, em um espaço onde 50.000 pessoas respiravam em uníssono, o Império fabricava consenso, obediência e medo. Fazia-o com rituais, com símbolos, com gestos carregados de significado. Não necessitava justificar nada. Só devia assegurar-se de que a multidão interpretasse corretamente a cena. E é precisamente aqui onde aparece o elemento psicológico mais inquietante: a cumplicidade da multidão. Como é possível que habitantes de uma capital cristã, culta, herdeira de Roma e da filosofia grega, pudessem presenciar humilhações tão profundas sem se rebelar? Como podiam homens e mulheres, que rezavam em igrejas repletas pela manhã, ir à tarde ao hipódromo para saudar a destruição pública de um vizinho, uma mulher nobre ou um rival político? A resposta está em 5 pilares emocionais que Bizâncio soube manipular com precisão cirúrgica. O primeiro era a lealdade faccional. Ser azul ou verde não era uma escolha. Era uma identidade herdada, tão forte quanto a família ou a religião. Quando uma pessoa via sofrer um membro da facção inimiga, não via um ser humano, via um símbolo do rival. Ver sua humilhação gerava prazer, uma sensação de justiça tribal. Essa dinâmica existe hoje nos estádios modernos, onde os insultos superam qualquer limite quando levam à cor do oponente. Bizâncio simplesmente elevou esse impulso primitivo ao nível político. O segundo era o medo, alimento indispensável do sistema. Todos sabiam que podiam terminar na arena por um erro, um rumor, uma suspeita. Era mais fácil aplaudir um castigo do que questioná-lo. No hipódromo, cada grito do público era também um ato de autodefesa. Eu não sou o castigado, eu estou com os que observam. Este mecanismo segue vivo em nossa era digital, onde a humilhação pública pode destruir carreiras e reputações. Muitos participam do linchamento virtual não por maldade, mas por medo de ser o próximo se permanecerem em silêncio. O terceiro pilar era a justificativa religiosa. O imperador não era apenas um governante, era o representante de Deus na terra. Quem se opunha a ele não só desafiava a lei, mas a ordem divina. Assim,
Cada castigo era percebido como uma expressão de justiça celestial. Hoje, em vez de religião, utilizam-se ideologias, discursos de moralidade ou narrativas midiáticas que apresentam certos indivíduos como ameaças abstratas, perfeitas para serem sacrificadas no altar do bem comum. Vocabulário diferente, mesmo mecanismo. O quarto era a escassez de entretenimento. Em um mundo sem teatro constante, sem música amplificada, sem espetáculos noturnos, as cerimônias do hipódromo eram o evento mais impactante a que a maioria da população podia assistir. Não se tratava apenas de morbidez, também era necessidade de evasão, de emoção compartilhada, de pertencimento. Em nossa época, os espetáculos ocorrem em telas, em redes, em transmissões ao vivo, onde um erro viral se torna conteúdo para milhões. O Império já havia compreendido este padrão 1000 anos antes. O quinto, o mais obscuro, era a sombra interior do ser humano. Bizâncio sabia que sob as camadas de cultura e religião, existe uma fascinação coletiva pelo proibido, pelo humilhante, pelo extremo. Quando uma autoridade legitima um ato, o cérebro encontra desculpas para permiti-lo. Fê-lo então, fá-lo agora. E é nesta mistura de fatores, identidade tribal, medo, justificativa moral, entretenimento escasso e tentação emocional, onde a população bizantina se transformou em parte integral do sistema. Não eram vítimas inocentes do Império, eram engrenagens essenciais. Sem sua participação, sem seus gritos, sem seu olhar, os castigos não teriam efeito, porque a verdadeira dor de uma humilhação não provém do carrasco, mas do público. A pergunta inquietante, a que Bizâncio nos lança dos ecos do passado, é: onde nos situaríamos nós se vivêssemos naquela época? Nas arquibancadas, olhando, em silêncio? Ou questionando o que milhares aceitam sem pensar? Esta pergunta não é arqueológica, é contemporânea. Cada vez que presenciamos uma queda pública, uma reputação destruída, um escândalo amplificado pelo ruído digital, estamos nas arquibancadas do hipódromo moderno. E aí, nessa arena simbólica onde a multidão define quem merece compaixão e quem merece ser ridicularizado, o Império Bizantino segue vivo. Não em pedra, mas em comportamento. Não em Constantinopla, mas em nossas cidades e telas. E Helena, como todos os que foram obrigados a ser espetáculo, está prestes a nos mostrar que não há castigo mais cruel do que aquele que não deixa marcas visíveis, mas sim feridas que jamais se fecham. Durante todo este relato, o touro esteve lá, esperando nas sombras da memória. Desde o primeiro instante em que aparece, sabemos que sua presença tem um propósito, que não é um animal solto na arena, mas uma ferramenta cuidadosamente selecionada, um instrumento de terror psicológico, uma peça a mais na engrenagem de domínio bizantino. Mas o que ainda não atendemos por completo é a verdade essencial. O touro não estava ali para destruir Helena, estava ali para destruir o que restava dela por dentro. Quando os guardas o aproximaram, ela podia sentir seu hálito quente sobre a pele, misturado com o cheiro da arena que levava séculos absorvendo os ecos de castigos passados. A multidão, acesa e alimentada pelo morbidez e pela expectativa, inclinava-se para a frente, como se o simples ato de olhar lhes concedesse algum poder sobre a cena. Helena tremia. Não era um tremor de frio nem de esgotamento físico. Era um tremor ancestral, instintivo, o mesmo que sente qualquer criatura quando compreende que está à mercê de algo maior que ela. Mas o que Helena não sabia, o que nenhum dos milhares presentes sabia realmente, era que o touro estava treinado. Era um animal acostumado a parar diante de sinais invisíveis para adilo à multidão, guiado por cordas discretamente esticadas e pela pressão dos guardas pelos flancos. Sua função não era investir. Sua função era se aproximar o suficiente para se tornar um fantasma real sobre as costas de Helena. Um fantasma que respirava, que pesava,
que a envolvia com um medo superior a qualquer dor física. Era um terror que não deixava feridas visíveis, mas que podia marcar a mente para sempre. A estratégia era simples e brutal: permitir que a imaginação fizesse o resto. Às vezes, o medo não precisa de atos físicos, precisa de cenários. Precisa que a vítima acredite que o pior está prestes a acontecer. No silêncio impossível da arena, Helena escutava cada estalo das cordas, cada pisada do touro, cada grito distante que podia ser interpretado como um sinal de que algo irreversível estava prestes a passar. Os guardas prolongaram a cena, dilatando cada segundo até convertê-lo em um abismo. A sensação do animal atrás dela era tão intensamente real que seu corpo reagiu como se estivesse prestes a ser destruído, mesmo quando nada a tocava. A multidão via apenas a superfície do espetáculo. Uma mulher aterrorizada, um touro imponente, um desfecho incerto. O que não viam, e o que o Império sim entendia, era que a mente humana não distingue bem entre o real e o antecipado quando o medo atinge certo limiar. A ansiedade, o terror, a humilhação pública, tudo isso se convertia em uma arma poderosa, que podia quebrar uma pessoa de forma mais profunda do que qualquer castigo físico. Porque uma ferida na pele pode sarar, mas uma ferida na identidade, na dignidade, na lembrança, permanece. Finalmente, e só quando a multidão havia alcançado o clímax emocional, os guardas retiraram o touro. Afastaram-no com calma, como se fosse um animal que havia cumprido seu papel em uma obra cuidadosamente ensaiada. Helena caiu ao chão, ainda acorrentada, tremendo de uma forma que nenhuma força humana podia deter. Sua respiração era curta, fragmentada. Não gritava mais. Sua mente estava muito ocupada tentando processar o fato de que continuava viva, que nada a havia tocado, que tudo havia ocorrido apenas em sua imaginação e diante dos olhos de 50.000 pessoas. Esse era o verdadeiro castigo. O Império havia conseguido o que queria: destruí-la sem destruí-la, convertê-la em um símbolo, uma advertência, um sussurro que percorreria os corredores das famílias nobres. Quer acabar como Helena? Seus inimigos não precisariam repetir o ocorrido. A lembrança falaria por si só. Nesse dia, a dignidade de Helena morreu muito antes de seu corpo. Ela foi exilada ao amanhecer seguinte. Alguns relatos sugerem que morreu 2 anos depois, embora nenhum especifique como. Não foi necessário, sua história já havia ficado inscrita na arena. O touro nunca a tocou. Não foi preciso. O Império não buscava sangue, buscava silêncio. Um silêncio que pesasse mais do que qualquer ferida. Um silêncio que ensinasse ao resto das mulheres nobres que não era preciso matá-las para destruí-las, que bastava expô-las diante do mundo para que elas mesmas levassem o fardo do medo por toda a vida. E enquanto Helena desaparecia no exílio, quebrada e reduzida a um eco, Constantinopla continuava girando. O hipódromo continuava se enchendo de gritos. E o Império se aperfeiçoava a si mesmo, afinando a cada ano sua maquinaria de terror psicológico. Mas ainda falta um capítulo a mais. Porque o significado de tudo isso, a razão pela qual a história de Helena e do hipódromo importa hoje, não está apenas no passado. Está no que revela sobre nós mesmos. Quando falamos de história, costumamos pensar em datas, batalhas, imperadores e mapas. Mas a história real, a que morde, a que deixa cicatrizes, a que se repete, é a história dos mecanismos que os poderosos usam para controlar os outros. E isso é precisamente o que converte o hipódromo em algo mais do que um estádio antigo. O converte em um espelho escuro. Um espelho que, se um se atreve a olhar, mostra não só a brutalidade bizantina, mas padrões universais que sobrevivem aos séculos. O perturbador não é que o Império Bizantino usasse o medo como ferramenta política. Isso todas as civilizações fazem em um grau ou outro. Mas como o aperfeiçoou? Como o converteu em espetáculo?
Como disfarçou a humilhação pública sob rituais, cerimônias, procissões e castigos desenhados para moldar a alma mais do que o corpo. Essa é a chave. O poder não busca destruir corpos, busca destruir vontades. O que ocorreu com Helena não foi um acidente nem um excesso. Foi uma obra-prima de engenharia emocional. E quando o entendemos nesse nível, a pergunta inevitável surge: o que mudou realmente? Hoje, não temos hipódromos de pedra onde 50.000 pessoas gritam em uníssono enquanto uma mulher é humilhada. Mas temos outras arenas. Arenas digitais, sociais, políticas. Arenas onde a dignidade continua sendo moeda de troca e o medo continua sendo um instrumento afinado para submeter. A história de Helena é, no fundo, a história do medo controlado, do espetáculo como ferramenta de poder e de como as massas podem se converter em cúmplices sem questionar. Essa dinâmica, tão antiga quanto a humanidade, continua viva. Basta observar como funcionam os linchamentos sociais modernos, onde a humilhação pública é transmitida em segundos através de telas. Hoje, ninguém precisa ser acorrentado na arena. Basta uma acusação viral para destruir reputações, isolar indivíduos, converter vidas inteiras em advertências silenciosas. O Império Bizantino sabia disso. Sabia que nada unifica mais uma multidão do que um inimigo comum. Sabia que mostrar alguém no centro da arena, vulnerável e sem defesa, fazia com que os demais se sentissem mais seguros em seu anonimato. Sabia que para governar não basta com leis. É preciso teatro. E esse teatro funciona melhor quando todos participam. Podemos julgar Helena como vítima de uma época cruel, mas seria muito fácil. A realidade é que a multidão que a observava não era composta por monstros. Eram padeiros, comerciantes, artesãos, mães com filhos, gente comum, gente como nós. E essa normalidade é o que dá medo. A capacidade de nos unirmos a um espetáculo de humilhação, mesmo sem nos darmos conta de que estamos participando. Porque a psicologia das massas não mudou. Quando um grupo é suficientemente grande, a responsabilidade individual se dilui. No hipódromo, essa diluição permitia que 50.000 pessoas sentissem que estavam simplesmente presenciando a lei. Hoje, essa diluição permite que milhões observem, compartilhem, comentem ou celebrem a queda de alguém sem refletir em sua humanidade. É aqui onde o relato de Helena adquire seu verdadeiro significado. Não como uma tragédia isolada, mas como um mapa. Um mapa que nos adverte sobre como se constrói e se normaliza a desumanização. Porque cada vez que um império, uma instituição, uma ideologia ou inclusive um algoritmo permite ou fomenta que uma pessoa seja reduzida a espetáculo, estamos vendo uma versão moderna do hipódromo. E cada vez que participamos sem questionar, ocupamos nosso assento nas arquibancadas. A pergunta já não é o que fizeram com Helena. A pergunta é o que estamos dispostos a permitir hoje. E ainda resta um último passo nesta jornada escura. Entender por que a história de Helena foi apagada, disfarçada, convertida em sussurro. Por que estes relatos não aparecem nos livros escolares? Por que, quando falamos de Bizâncio, pensamos em mosaicos dourados e cúpulas brilhantes, e não no eco de um touro respirando sobre as costas de uma mulher acorrentada? Aí está a ferida que ainda sangra na memória da civilização.